Olá, meus irmãos, tudo bem? É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui para nós celebrarmos diante de Deus a salvação que temos e também meditarmos nas Escrituras. É um final de semana especial, nós estamos pensando e refletindo a respeito da Páscoa, daquilo que o nosso Salvador fez por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que o nosso coração possa se alegrar e muito nesse final de semana, relembrando o que Deus fez. Nós temos um texto muito precioso que o foco e a centralidade desse texto é Jesus Cristo, o seu grande sacrifício. E certamente isso é muito propício para o dia de hoje e nós vamos meditar então na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 18 ao 25. Essa é a leitura que nós faremos do texto. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao 25. E eu não vou ler todo o texto agora, nós vamos lendo o texto aos poucos e eu vou explicando. Eu quero, primeiramente, ler um versículo que é o versículo chave, um versículo central deste texto que nós vamos meditar agora. E esse versículo é o versículo 21. Então, se você puder me acompanhar nessa leitura, diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo. Deus eterno, nós queremos te agradecer pela tua palavra, o privilégio que temos mais uma vez de estarmos diante do Senhor e principalmente, Deus, por ouvirmos da revelação do Senhor que é a Escritura, Pai. Nos ajuda, ilumina a nossa mente, nos guia, nos dê compreensão, me dê a capacidade de comunicar bem, Deus, e também ajuda os ouvintes a compreenderem que tudo isso faça diferença na nossa vida e também no nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos e dependemos de Ti, em nome de Cristo Jesus que nós assim oramos. Amém. Meus irmãos, só recapitulando um pouco este texto, que nós vamos estudá-lo em alguns minutos. Esse texto aqui está dentro de uma parte prática que o apóstolo Pedro está ensinando os leitores. Nós iniciamos a carta e a carta ela tem um grande tema, que o tema principal é o sofrimento, e nós já vimos isso. É uma comunidade, uma igreja, cristãos, são diversas igrejas, diversas localidades na Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Os sofrimentos eram intensos, a aflição, a perseguição. E Pedro começa falando da salvação que há em Cristo Jesus e nós somos peregrinos. Então, como peregrinos, o nosso olhar não está aqui na terra, está no céu e no nosso Salvador. Nós temos a verdadeira esperança. Só que Pedro ele entra numa parte prática. Tudo bem, o fato de nós sermos peregrinos nesse mundo não quer dizer que nós não temos nenhuma responsabilidade com esse mundo. Pelo contrário, nós devemos mostrar a nossa cidadania celeste nesse mundo com a nossa conduta. Então, semana passada, a gente já começou a ver algumas questões práticas de como nós podemos aqui nesse mundo nos relacionarmos com as autoridades, com os governos. Então, essa cidadania celeste, ela precisa ser manifestada e evidenciada nos nossos relacionamentos. E agora o que Pedro está nos mostrando é que nas nossas relações de trabalho também nós devemos ser luz e nós devemos evidenciar essa verdadeira cidadania. E aqui, lógico, que era um contexto de escravatura, né? Mas Pedro, ele via que no sofrimento e na perseguição, ali havia um terreno fértil, haviam boas oportunidades para que as pessoas pudessem ser luz no meio da escuridão. Então o sofrimento não deveria assustar os cristãos, pelo contrário, deveria ser uma grande oportunidade de ser luz. E aqui é um texto que fala a respeito dos servos e que nós deveríamos ser bons empregados e nós deveríamos ser bons, naquela época eles deveriam ser bons escravos, mas essa relação de trabalho que faz parte do ser humano, todos nós temos essas relações na sociedade de trabalho. Talvez você seja um empregado, talvez você seja um patrão, talvez você seja um autônomo, talvez você seja um empreendedor.
existem tantas relações e os modelos de trabalho. Naquela época, por exemplo, não existiam modelos de internet, modelos de trabalho via internet. Então, hoje existe no mundo capitalista tantos modelos de trabalho que hoje é muito diferente do mundo da época. Nós podemos pegar o princípio do que Pedro está querendo nos ensinar e aplicar para hoje. Nas nossas relações sociais e principalmente nessas relações de trabalho, como que você lida com seu patrão, com seu colega de trabalho? Se você é um autônomo, eu não tenho patrão, mas como que eu lido com os fornecedores, com os meus clientes? Essa relação de trabalho deve ser um terreno fértil para nós representarmos o grande modelo de servo chamado Jesus Cristo. E é isso que Pedro está ensinando e é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Eu não sei se você já viu nas empresas aqueles quadros que se coloca onde tem escrito lá funcionário do mês. Eu já vi isso diversas vezes. E uma vez me chamou a atenção que trabalhando numa empresa, eu trabalhei uns anos atrás numa grande empresa e eu lidava com todos os setores da empresa, literalmente todos, porque eu dava treinamento de ponta a ponta da empresa. Muitas vezes eu ia para o que é chamado de chão de fábrica, né? O pátio fabril. E era gigantesco aquilo, existiam vários setores, eu levava pessoas de fora da empresa lá para dentro, para o pátio fabril, para as pessoas conhecerem e davam uns treinamentos, ensinavam algumas coisas. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em um setor e existia a foto de um funcionário lá. E lá estava lá funcionário do mês, ele era o destaque. E eu conhecia aquele funcionário, a gente se cruzava ali pela empresa, às vezes no refeitório, a gente almoçava, e eu fiquei feliz de ver ele ali. E ele era um cristão, né? E eu fiquei feliz de ver ele ali. E uns minutos depois, o chefe do setor se aproximou e eu lembro que eu perguntei para ele: poxa, que legal, eu vi o fulano ali destacado como funcionário do mês, eu fiquei muito feliz. O que ele fez? O que fez com que ele se tornasse o destaque do mês? E eu me lembro que aquele encarregado do setor, o chefe, né, daquele empregado, disse assim: a principal coisa que se destaca nele é que ele faz rapidamente o seu serviço e com muita eficiência, não para terminar logo e ficar parado descansando, ele faz rapidamente para poder ajudar os outros, que tem alguns novos que estão entrando e que não conseguem dar conta do serviço. Então ele faz rápido, faz bem, e aí o tempo que ele poderia ter livre, ele faz isso para que ele tenha tempo para ajudar os outros. Então isso é um grande destaque, ele foi o funcionário do mês. E eu fiquei muito feliz porque ele era um cristão, né? E eu fiquei pensando, poxa, essa deveria ser uma marca, né? Uma identidade de todos os cristãos, termos um destaque, porque imitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era isso que ele estava fazendo e por isso que estava lá registrado o funcionário do mês. E aqui é justamente isso que Pedro está falando. Será que como cristãos, no meio da perseguição, até quando o patrão é injusto com a gente, será que nós somos o destaque? Será que nós somos o funcionário do mês? Então Pedro vai discorrer alguns argumentos bem importantes aqui. E eu quero destacar 4 palavras com vocês, irmãos. A submissão, nós vamos ver a submissão, nós vamos ver a motivação, a abnegação e a substituição. Essas 4 palavras são expressões chaves aqui, ou ideias chaves que Pedro vai nos apresentar, tá bom? Então vamos iniciar o texto, e aqui no capítulo 2, logo no versículo 18, diz assim, acompanhem comigo: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então o que esse versículo 18 está nos dizendo a respeito dos servos? Primeiro, o apóstolo Pedro usa a expressão servos. Essa expressão servos, existiam 2 expressões gregas para escravo, né? Uma era doulos, que era aquele escravo que tinha um serviço muito mais pesado, né? Muito mais complicado. Agora essa expressão de servos que é utilizado aqui, a palavra oikos, ela é diferente de doulos. O oikos é um servo doméstico, é um servo da casa, era um servo próximo da família, ele estava muito perto do patrão, ele tinha até uma estima diferente. Então é esse tipo de servo aqui que Pedro está falando, e esse era o mundo da época, né? No mundo romano daquela época existiam mais de 60 milhões de escravos. Esse era o sistema da sociedade, é assim que a sociedade se estruturava. Existiam os que mandavam e a grande maioria eram os escravos. Essa era a estratificação social.
mais de 60 milhões de escravos, uns na condição do doulos e outros, alguns servos mais próximos de confiança, domésticos, os oikos. E muitos cristãos estavam dentro desse contexto, precisavam ser obedientes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo em meio às perseguições e aos patrões que às vezes eram maus e injustos com eles. E é interessante que ver que, de maneira geral, eles eram muito bem tratados, inclusive esses servos. Eram poucos que eram maltratados. Wayne Grudem, por exemplo, ele diz o seguinte: não eram apenas trabalhadores despreparados, os servos do mundo romano, os escravos, não. Muitas vezes, os escravos do mundo romano eram administradores, supervisores e profissionais preparados para atuar em diversas áreas. Eram médicos, enfermeiros, professores, músicos, artesãos especializados. Então era muita gente boa, com mão de obra qualificada, excelentes profissionais, só que não tinham a liberdade, do livre comércio, e eles prestavam serviço para alguém. E muitos cristãos estavam debaixo dessa condição. É interessante que é usada a palavra, muitas versões, aí talvez a sua sejam submissos, outras versões dizem sejam obedientes. Essa ideia, de submissão, de obediência ao seu Senhor. Agora, é interessante também nós observarmos a palavra nesse versículo 18, com todo o temor, uma palavra grega, phobos, todo temor, que vem de fobia, de medo, mas é um temor assim de reverência, um temor de respeito, porque isso que vai qualificar a obediência. Às vezes a gente pode até ser obediente e submisso na frente, da pessoa. Não, eu vou, eu faço, tudo bem. Mas aí sai da frente, sai das costas, começa a reclamar, começa a falar mal do patrão, ou faz o serviço mal feito, porque você não concorda que tem que ser feito daquele jeito, então faz pela metade. Então dá uma aparência de submissão e de obediência, mas no fundo o coração não está obediente. Por isso que Pedro então fala disso, sejam obedientes, sejam submissos, mas façam isso com respeito ao seu Senhor, ao seu patrão, façam com respeito. Então isso dá um caráter qualitativo no serviço que nós fazemos. Você vai lá e faz bem feito, porque se você respeita o seu patrão, a empresa que você trabalha, você vai lá e faz com qualidade, porque você honra, você respeita. É isso que Pedro está ensinando aqui. E é maravilhoso, meus irmãos, nós vemos que nós podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo e vermos que Ele fez exatamente isso. Eu gosto muito de um texto lá de João, capítulo 6, versículo 38, você pode acompanhar comigo, que diz assim, Jesus, falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha como Jesus está sendo um servo aqui, submisso, obediente, e ele está fazendo isso com respeito, honra e temor ao seu Senhor, ao seu patrão, vamos dizer assim, que era o Pai. Ele estava ali debaixo das ordens do Pai para fazer a vontade do Pai. Então, quando nós olhamos essa orientação de Pedro aos cristãos, e nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos que Ele fez exatamente isso. E nós podemos encontrar forças no Senhor Jesus Cristo para que possamos ser bons servos. Talvez você esteja em momentos difíceis nas suas relações de trabalho, suas relações comerciais, você está se sentindo injustiçado, você está pedindo a Deus sabedoria, como é que eu posso agir nesse momento? Olhe para Jesus Cristo. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a orientação que Pedro está nos dando, olhe para o que Jesus fez. Jesus, ele desceu do céu, ele não foi injusto, ele fez tudo perfeitamente. Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Seja submisso como Jesus foi à vontade do Pai. E faça isso bem feito, com temor. E aí o seu trabalho será bem executado, assim como o de Jesus. Jesus foi perfeito na execução do seu trabalho. Ele fez muito bem feito. O Pai se alegrou quando viu o resultado do trabalho do Filho. E nós podemos olhar para Jesus. Então essa é a primeira palavra que eu gostaria de destacar, que é a submissão. Essa é a primeira orientação do apóstolo Pedro para nós. Seguindo, vamos adiante? A segunda palavra que eu tinha destacado no início é justamente a motivação. Lógico, essa palavra ela não está no texto bíblico, mas essa palavra nos dá a ideia dos próximos versículos. Tá? O que é motivação? Motivação é o porquê nós fazemos algo. Por que fazemos o que fazemos? Essa é a grande pergunta por trás da motivação. Então vamos ler o versículo 29, o versículo 19
e o versículo 20. Acompanhe comigo esses versículos aí. Vamos ler? Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. O apóstolo Pedro aqui está se utilizando de um recurso literário que era muito utilizado no Antigo Testamento dentro da poesia hebraica, que é chamado de quiasmo. O quiasmo, na realidade, é uma construção de pensamento, que você começa o pensamento até chegar no ápice dele e depois você retorna o pensamento até o ponto inicial. Então tem um slide aí na tela que você pode acompanhar como é que funciona esse quiasmo. Funciona assim, você pode visualmente enxergar esse recurso de retórica do apóstolo Pedro. Vejam que na primeira linha e na última linha está escrito porque isso é agradável a Deus. Então ele começa com esse raciocínio e ele termina com esse raciocínio. Isso é agradável a Deus. Mas em segundo lugar, depois que ele fala do que é agradável a Deus, o que é agradável a Deus? É agradável a Deus que a gente suporte sofrimento de maneira injusta. E antes dele terminar o raciocínio, ele vai retomar esse assunto. Vejam aí no slide que quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. Então, sofrimento injusto. Então, o quiasmo está estruturado dessa maneira. E aí, no centro do quiasmo, existe a ideia que é a seguinte: pois que glória há, se pecando, vocês são castigados por isso. E vocês suportam com paciência. Não há glória nenhuma nisso. Nós não vemos glória e nenhum ganha lá o prêmio de o prisioneiro do mês, uma plaquinha lá porque ele suportou com paciência a prisão naquele mês. Não, se ele está na prisão e suportando com paciência uma prisão, ele não vai fazer nada mais que a obrigação dele de pagar a pena por um crime que ele cometeu. Então não há glória nenhuma nisso, é o que Pedro está dizendo. Mas o quiasmo está estruturado assim, O foco aqui é o que Pedro está querendo nos mostrar, qual que é a motivação. Qual que é a motivação que nós fazemos quando nós somos injustiçados, quando o patrão é mau, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, que a gente gostaria nas nossas relações de trabalho comercial, como que nós reagimos? Fazer as coisas bem, para a glória de Deus, aquilo que é agradável a Deus, quando está tudo dentro do planejado, é muito fácil. Quando as coisas saem do lugar, nós somos injustiçados e perseguidos, e aí? O que nós fazemos? Aí entra a nossa motivação, aí revela o nosso coração. Por que nós fazemos o que fazemos? Por causa do dinheiro, para agradar os outros? Ou eu faço o que faço porque eu quero agradar a Deus? Então esse quiasmo está nos mostrando isso. O raciocínio começa, isto é agradável a Deus, e termina, isso é agradável a Deus. Como se fosse um sanduíche. Começa com o pão e termina com o pão. E tem alguns recheios ali no meio. No slide eu acredito que ficou clara essa ideia para você. Então é interessante nós vermos que Deus é o alvo maior de toda a autoridade humana. Ele é o alvo maior. Tem uma autoridade sobre você, um patrão, você tem que respeitar, ok. Mas existe um patrão muito maior que é Deus. E você está trabalhando acima de tudo para agradar o seu Deus. Ele é o seu grande patrão. E você é servo dele. Certamente isso vai ter reflexo nas suas relações comerciais e no seu trabalho. Eu gosto muito do exemplo de José, por exemplo. Pense comigo, você lembra dessa história lá em Gênesis capítulo 39. José tinha a motivação correta. Ele foi um homem injustiçado, um jovem injustiçado. Você lembra que ele foi largado num poço pelos seus irmãos, foi traído, foi vendido, foi parar lá no Egito. E ele, como um bom servo, agora como um bom escravo, ele faz tudo com muita excelência, ele faz tudo muito bem. E fazendo tudo muito bem, submetendo-se, obedecendo e fazendo com temor ao seu senhor, com respeito, ele chegou num cargo em que o seu senhor, o seu patrão, colocou ele para administrar tudo. A única coisa que ele não podia tocar e mexer era na esposa do seu patrão. Mas pelo fato dele ter chegado a esse ponto de administrar tudo, é porque ele era uma pessoa muito dedicada. E certa vez, a mulher daquele patrão que viajava bastante, começou a desejar José, foi atrás de José, um momento eles ficaram sozinhos e ela desejou e agarrou José e venha, me possua José. E José
né? Correu daquele pecado, só que ficou a capa na mão daquela mulher. E ela histericamente fez uma gritaria, chamou os escravos, olha, veja o que José fez comigo, ele tentou abusar de mim, está aqui a prova, a capa. Quando aquele senhor chega de viagem, ela apresenta, olha o seu servo que você tanto confia, o seu queridinho, olha aqui o que ele tentou fazer comigo. Está aqui a prova do crime. E ali José foi lançado na prisão. Mas no meio daquela tentação, José fala com aquela mulher e ele diz assim, quando ela diz, deita-se comigo, vem, vem, ele assim, não, como eu poderia fazer uma coisa dessa? O meu Senhor me confiou tudo, menos você, eu sou responsável por tantas coisas, ele confia tanto em mim. Mas no versículo 9, José fala assim, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Se você ler o enredo da história, parece que ele vai dizer assim, como eu cometeria tanta maldade e pecaria contra o meu patrão. Parece que ele vai dizer isso, mas no final, o texto nos surpreende, né? No final ele diz assim, como eu pecaria contra o meu Deus? Ele não está nem tão preocupado em desonrar o seu patrão, que ele confiou tanta coisa, ele estava preocupado, como que eu posso desonrar o meu Deus? Olha a motivação, olha a consciência de quem realmente José servia acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Então Pedro está nos ensinando aqui, ensinando aos servos, tenham a motivação correta. Acima de agradar a si mesmo, agradar o seu patrão, agrade a Deus. Aí mesmo quando as coisas ficarem difíceis, você vai conseguir reagir bem. Porque o seu foco está em Deus. Se o seu foco estiver no seu patrão, ele vai te decepcionar, ele é um pecador. Mas se o seu foco estiver em Deus, você vai sempre ter a motivação correta nos dias difíceis, quando você for perseguido no seu trabalho, você for injustiçado, ou acontecerem frustrações nas suas relações comerciais, no seu trabalho do dia a dia. Será que a nossa motivação não está errada, irmãos? Pense nisso. Temos colocado nossa expectativa nos homens, pense nisso. Nosso alvo é somente recompensa e o prestígio dos outros, ou estamos focados em agradar a Deus? Meus irmãos, terceira palavra que este texto vai nos mostrar é abnegação. Nós já vimos, acompanhe comigo, a submissão, já vimos a motivação e terceiro, a abnegação. Versículo 21 é o versículo chave central desse texto que nós lemos inicialmente. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Jesus Cristo sofreu, e é interessante, meus irmãos, que essa palavra sofreu, ela vem da raiz do verbo pasco, Páscoa. Nós estamos hoje pensando em Páscoa. Existem outras palavras gregas para sofrimento, mas nesse texto que diz aí, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu. Essa palavrinha sofreu grego aí é da raiz Páscoa. Cristo sofreu. Ele morreu no nosso lugar, ele foi nosso substituto. Cristo sofreu no lugar de vocês. Cristo é a nossa Páscoa. E diz aqui, deixando-vos exemplo para que vocês sigam os seus passos. Cristo sofreu verdadeiramente, irmãos. É por isso que agora Pedro está apontando Jesus como um modelo para os trabalhadores. Cristo é um modelo para aquelas nossas frustrações e sofrimentos nas nossas relações comerciais. Sim, porque Jesus também teve frustrações, sofrimentos, decepções. Jesus sofreu, por isso que nós podemos olhar para Jesus como um exemplo de abnegação, porque ele sofreu, e sofreu na carne. John Stott diz o seguinte: no mundo real da dor, como alguém poderia adorar um Deus que fosse imune a ela? Pense nisso, como que no mundo real da dor alguém poderia adorar a um Deus que fosse imune à dor? Nós adoramos a um Deus que se encarnou e um Deus que sentiu a dor do ser humano. Eu gostaria de ler o trecho, um parágrafo de um livro para vocês, o livro O Sofrimento Humano e a Graça Divina. Então apenas um parágrafo que registra algo interessante da percepção de Pedro nessa carta. Acompanhe comigo aqui essa leitura. Diz assim: Pedro cria em Deus, Pedro cria em um Deus que se encarnou e sofreu, experimentou perseguição, que foi torturado na cruz com pregos nas mãos e nos pés, com as costas laceradas, os membros distendidos,
o rosto sangrando por causa da coroa de espinho, a boca seca e uma sede insuportável, mergulhado na escuridão do abandono de Deus. Ele abriu mão da sua imunidade à dor. Ele entrou no nosso mundo mau, de aflições e angústias, lágrimas e morte, e através do seu Filho Jesus sofreu pelos leitores da carta. Os sofrimentos daqueles destinatários certamente tornaram-se mais suportáveis à luz do sofrimento de Cristo. Que bênção isso, nós podermos olhar para o nosso Senhor. Ele é capaz de nos socorrer. Essas orientações do apóstolo Pedro são orientações que nos ajudam, irmãos, a olhar para Cristo, porque Ele sofreu e Ele é o nosso modelo. Nós podemos também ver nesse texto, irmãos, falando em modelo, o que Pedro nos diz aqui? O que Pedro nos ensina? Que Cristo sofreu, então isso é uma realidade, né? Cristo sofreu e Ele pode se compadecer de nós. E veja a expressão, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, essa palavra ali, deixando exemplo, a palavra grega rupogramos, significa escrever sob um modelo. Isso que significa essa palavra rupogramos, é você colocar um papel embaixo e você colocar um modelo em cima. No mundo grego existia isso, era uma tabuinha de madeira que eles colocavam em cima, e ali existia o contorno das letras, e as crianças elas iam riscando o contorno daquela tabuinha das letras, e aí quando tirava aquela tabuinha ficava escrito perfeitamente conforme o modelo de cima. Então Cristo é o modelo de cima e nós somos o que estamos embaixo, abaixo de Cristo, e que aí está sendo riscado o modelo. Cristo é o modelo, Ele é o exemplo. Que fica, qual marca que fica em nós? Quando as pessoas olham para nós, elas veem quem? Elas veem a cruz, elas veem Cristo. Essa é a palavra do mundo grego, inclusive da alfabetização das crianças. Eu lembro que na minha época de infância não existia essas tabuinhas de madeira do mundo grego, mas existia o papel manteiga. Você lembra disso? Talvez você é da minha época, talvez um pouco mais velho que eu. Nós comprávamos o papel manteiga, botávamos em cima de outro e ali nós íamos copiando e tracejando as linhas, ficava perfeito, né? Um desenho. Às vezes não tinha dinheiro para comprar o papel manteiga, era o papel de pão de casa, até um pouco sujo de manteiga. Mas essa que é a ideia aqui de ser um exemplo para que nós sigamos os passos de Jesus Cristo. Jesus nos deixou um modelo de como reagir diante da injustiça. Jesus, ele ensinou sobre isso. E não só ensinou como Jesus fez. Jesus ensinou isso lá em Lucas, irmãos, capítulo 6, versículo 27 a 29. Você lembra disso? Quando Jesus falou assim, amar aquelas pessoas que amam vocês é muito fácil. Mas e os inimigos? E quando as coisas ficam difíceis, quando você é perseguido, quando você é injustiçado, o que você tem que fazer? Jesus falou 5 coisas. Ele disse, amem seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, falem bem, ou seja, bendigam aqueles que vos maldizem, façam o bem por aqueles que fazem mal para vocês, e se der um tapa na cara, pedir alguma coisa, não revide, dê a outra face. Jesus fala, não revide. Então Jesus nos ensina a amar, a orar, a falar bem, a fazer o bem e a não revidar. Jesus ensinou sobre isso. Agora, Jesus não era um fariseu demagogo, e Jesus não apenas ensinou, mas Jesus, quando chegou no ponto crucial, que ele precisava viver aquilo que ele ensinou, Jesus viveu. Vamos ver no texto que Jesus viveu aquilo que ele ensinou. Claro que ensinou e claro que viveu. A partir do versículo 22, meus irmãos, nós podemos acompanhar essa reação de Jesus, a partir do versículo 22. E é muito fácil nós reagirmos erradamente. Charles Swindoll, por exemplo, ele diz que nós costumamos reagir mal de 3 maneiras. Ou nós atacamos quando nós somos injustiçados, ou nós fugimos, ou nós então fingimos que está tudo bem, vivemos uma vida de hipocrisia e falsidade com as pessoas. Mas nós temos uma melhor opção do que atacar, fugir ou fingir. Nós temos uma melhor opção, olhar para Cristo, como ele reagiu na cruz, como ele foi um exemplo. E a partir do versículo 22, nós achamos esse exemplo.
Você quer acompanhar comigo? Diz assim: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Então Jesus foi um homem 100% justo, é isso que o versículo 22 está dizendo. Ele não tinha cometido nenhum pecado, e nenhum engano foi achado em sua boca. Enquanto os fariseus diziam que Jesus estava blasfemando contra Deus com heresias, e esse era um dos motivos pelo qual eles acusavam e queriam a morte de Jesus. Mas mesmo Jesus não tendo cometido pecado e não tido blasfemado contra Deus em nenhum momento, olha a reação de Jesus. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Algumas questões aqui são evidenciadas nesse texto. Ele não revidou, ele não fez ameaças, ele não quis ser o juiz. Vejam, é isso que o texto está nos mostrando. Quando ele foi insultado, ele não revidou. Primeira coisa importante, quando as coisas ficaram difíceis, a nossa tendência muitas vezes é revidar, é ir contra a pessoa, é dar o troco. Jesus não deu o troco, ele não revidou. Vejam que o texto ainda fala, quando maltratado, ele não fazia ameaças. Nós às vezes queremos ameaçar e dizemos, o fulano vai ver com quem que ele está lidando agora, com quem que ele está mexendo. Jesus não ameaçou ninguém. Em terceiro lugar, Jesus se entregou àquele que julga retamente. Jesus não quis fazer justiça do seu jeito. Mesmo sendo Deus encarnado, poderia bater no peito e dizer assim, eu vou fazer justiça agora. Mas ele se entregou ao Pai, aquele que julga retamente. Às vezes nós queremos fazer justiça, nós somos os justiceiros e queremos fazer do nosso jeito justiça diante das injustiças que nós estamos sofrendo. Entregue isso ao Pai, que julga justamente. Quer um conselho, meu irmão? Não revide, não faça ameaças, não tente você ser o justiceiro. Entrega tudo isso para Deus. Mas como que eu vou fazer isso, Andreu? Jesus fez! Jesus era o Deus encarnado. Eu não sou Deus, eu não sou perfeito. Isso é muito bonito para Jesus, mas para mim é feio, para mim é impossível. Deixa eu te dar uma notícia. A palavra de Deus, ela nos fala lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que Jesus, como filho, ele aprendeu a obediência e ele sofreu. Ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Jesus sofreu como você sofreu e até mais do que você sofreu. Deixa eu te dizer outra coisa. Além de Jesus ter sofrido o que nós sofremos nesse mundo caído das injustiças, a palavra de Deus ainda diz lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 18, que ele é capaz de socorrer aqueles que estão aflitos e que sofrem. Ele é capaz de nos socorrer quando nós somos tentados, quando nós estamos sofrendo a pressão, nós somos tentados a pecar. E Jesus é capaz de me socorrer e de te socorrer. Jesus não é só um exemplo da história, alguém que ensinou uma filosofia bonita de como reagir bem, na hora da prática ele conseguiu fazer bem, e Jesus é apenas um retrato histórico. Não, Jesus ressuscitou e ele vive, e mais do que ser um exemplo histórico, Jesus vivo, ele vem ao meu coração me socorrer na hora do sofrimento, que eu estou sendo tentado a reagir mal, e Jesus me socorre. Ele é um Cristo vivo. Essa é a Páscoa que nós celebramos. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Você não está abandonado nas suas próprias forças para ser um bom servo neste mundo mau. Mas você tem Jesus, que foi o grande modelo de servo, que vive e que pode te socorrer nas tentações e nos momentos difíceis. Amém? Espero que isso possa encorajar o teu coração. É possível um ser humano sim reagir com abnegação como Jesus. Jesus foi abnegado, ele não pensou em si. Se ele tivesse pensado em si, ele tinha acabado com aquela situação rapidamente. Mas não pensando em si, ele não revidou, ele não fez ameaças, ele não quis ser juiz de ninguém. É possível sim. E me vem à mente a história de Davi. Se você já leu lá em 1 Samuel, capítulo 24, Davi, ele chegou num momento crucial que ele teve uma grande oportunidade de reagir mal. Você lembra que Saul era o rei e Saul perseguia Davi? Davi já tinha sido ungido e separado por Deus para ser o próximo rei. Mas ainda o rei que estava em vigência era Saul. E Saul estava perseguindo e a todo custo ele queria matar e mandou tropas para as regiões mais desérticas e montanhosas.
e perseguiu, até que chegou muito próximo de Davi. Saul e seus homens, inclusive, entraram numa caverna, onde era a caverna que Davi estava e os seus homens também estavam. Ele entrou para fazer necessidades. E é muito discutido o que são essas necessidades, mas eram necessidades físicas, talvez, né, de comer, dormir e outras necessidades físicas mais. E, ao que parece, eles ficaram um bom tempo naquela caverna, inclusive Saul adormeceu ali. E lá para o fundão da caverna estava Davi e os seus homens cochichando no ouvido de Davi, disseram assim: Davi, tá aí, ó. Tá aí, é a chance que a gente precisava. Isso é de Deus. Vamos matar esse homem, daí ele vai nos dar sossego e você não vai morrer nas mãos dele. Tá aí, ele tá dormindo, é só matar. Davi chega, vê Saul dormindo, pega a sua espada bem afiada, corta um pedacinho daquele manto do rei e não mata Saul. E sai da caverna e desce. Quando ele está lá embaixo no vale, Davi e seus homens, eles gritam, né, muito alto, e ele grita: Saul! E Saul sai daquela caverna e vê Davi lá embaixo, e Davi mostra: eu tive a oportunidade de te matar, olha a sua roupa aí, tá faltando um pedacinho, tá aqui na minha mão, mas eu não posso desonrar o meu Deus. E aí Davi, no final do capítulo, ele cita um ditado popular da época, que dizia: do ímpio sai coisas ímpias e do justo sai coisas justas. Eu não poderia te matar. Davi estava preocupado em agradar o seu Deus. E no momento mais crítico, que ele teve toda a oportunidade de se vingar, de ser, né, o juiz da situação, o justiceiro, e acabar com aquela situação, ele resolveu entregar tudo nas mãos daquele que julga retamente a situação. E não matou Saul. Vejam, é possível. Quem era a autoridade sobre Davi? Era Saul. Ele estava na condição de servo aqui, é o que Pedro está ensinando. E ele respeitou e honrou o seu patrão, o rei que estava acima dele, que era Saul, e ele conseguiu agradar a Deus e reagir bem. Que nós possamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos olhar para a Escritura e ver bons exemplos de pessoas que conseguiram reagir bem. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus, porque quando nós não sabemos qual atitude tomar e às vezes sentimos que nem forças temos, nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos para as Escrituras, nós vamos para a cruz de Cristo e ali nós nos revigoramos e encontramos forças para reagir bem e sermos luz no meio da perseguição. E por último, meus irmãos, a substituição. Me acompanha aí, nós já vimos a submissão, nós já vimos a motivação, nós já vimos a abnegação de Jesus, que era não pensar em si, e foi por isso que ele conseguiu reagir bem. Agora essa abnegação, ela dá um passo além, porque mais do que simplesmente não pensar em si e ter uma postura passiva, agora há algo muito importante aqui, há a substituição. Veja o versículo 24, acompanhem comigo. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Olha bem, há uma substituição aqui. Ele carregou no corpo dele, sobre aquele madeiro maldito que era a punição dos pecados do mundo romano, os nossos pecados foram levados. O versículo 24 está nos dando essa ideia da substituição. Cristo foi o grande substituto. Nós estamos relembrando a Páscoa nesse final de semana. Ele foi o grande substituto. O sangue foi vertido na cruz. Por isso que o sofrimento de Jesus é registrado aqui com o verbo grego paskó, Páscoa, porque Jesus estava representando a grande Páscoa. A Páscoa que tem a sua origem lá no Egito. Você lembra da história das 10 pragas, que o imperador egito não queria deixar os israelitas saírem para ir para a terra prometida. Queria segurá-los ali, e Deus envia as 10 pragas, e você talvez recorde que a última praga era a morte dos primogênitos. E Deus enviou o anjo para que passasse por todas as casas e matasse o primogênito, o filho mais velho de todas as famílias. Você imagina a desgraça que seria no Egito e naquela sociedade, raiar o sol um dia e todos os primogênitos de todas as famílias estarem mortos. Que desgraça! Mas Deus falou, através de Moisés e para o povo de Israel, olha, peguem um animal, peguem um cordeiro, matem esse cordeiro
derramem o sangue desse cordeiro e passem o sangue na entrada, na porta, nos umbrais da casa, porque o anjo, quando o anjo estiver indo pelas casas, matando o primogênito, quando chegar na casa de um israelita, que ver que tem um sangue nos umbrais, ele vai ver que já houve uma substituição. Ali não precisa morrer alguém, ali já morreu um animal e ali um sangue já está na porta. Já houve uma substituição. Então ele ia para a próxima casa onde não tinha nenhuma substituição. E ali a morte do primogênito acontecia. E era essa substituição desse cordeiro, desse sangue derramado, passado nos umbrais, é que passou a ser relembrado e comemorado pelos israelitas. E essa é a Páscoa. E quando Jesus está sentado com seus discípulos, comemorando essa Páscoa, relembrando essa história que eu acabei de contar para vocês, Jesus fala agora, vocês façam isso em memória de mim. Eu sou esse cordeiro substituto. Eu sou o sangue que cobre vocês, que não precisa chegar a morte sobre vocês, porque eu encarei a morte. Eu encarei o juízo e a ira de Deus. Eu fui o substituto de vocês. E essa substituição nos traz alguns benefícios. Então, para nós encerrarmos o texto, Pedro traz os benefícios dessa substituição. O versículo 24 segue na parte de B, segue dizendo, vivamos para a justiça. Está aqui um dos benefícios, né? Essa substituição aconteceu para quê? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. E o versículo 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vejam bem, irmãos, o retrato é que nós éramos mortos. O retrato é que nós éramos doentes. O retrato é que nós éramos como ovelhas errantes. Esse era o nosso retrato e essa era a nossa situação. Mas os benefícios dessa substituição, o texto está apontando para isso. Os benefícios é que agora nós temos vida para a justiça. Antes nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Agora nós conseguimos ter vida para viver justamente, para sermos bons servos, escravos, bons empregados, viver nesse mundo, nessas relações de trabalho comercial com vida, com justiça, com santidade. As pessoas aí fora não conseguem viver assim porque elas estão mortas, são escravas do pecado. Mas um dos benefícios da substituição é que nós passamos a ter vida para a justiça. A cura, né? Jesus, pelas feridas deles, vocês foram sarados. Nós fomos curados da doença do pecado, não é do coronavírus, não. Existe uma doença muito pior, muito mais silenciosa, muito mais letal que um coronavírus, que se chama pecado. E o Senhor nos curou dessa doença chamada pecado. E agora, além do mais, o versículo aí, 25, diz que agora nós temos um pastor e bispo. Então o pastor é aquele que cuida, nós somos cuidados. Veja, nós temos vida para a justiça, nós temos cura. Agora, mais um benefício dessa substituição, nós temos o cuidado do sumo pastor chamado Jesus. E bispo é essa palavra grega aqui, bispo, ela aponta para aquele que é maior e que supervisiona e que cuida e que protege. Então existem duas figuras aqui, a do pastor e do bispo. Então a figura do bispo está dando a ideia de proteção, pastor a ideia do cuidado, bispo a ideia da proteção. E vejam que tem 4 benefícios muito claros dessa substituição. Nós agora temos vida para a justiça, nós fomos sarados, nós somos cuidados e nós somos protegidos. Esses são os benefícios da substituição. Que bênção nós podemos desfrutar de tudo isso. Cristo não é só um exemplo histórico, meus irmãos, ele vive, ele nos pastoreia hoje, nós desfrutamos dos benefícios dessa substituição de Cristo, nos pastoreia, nos guia diariamente, ele interage com nós de maneira viva em um relacionamento real. E isso, meus irmãos, deve ter reflexos palpáveis nos nossos relacionamentos. Nós podemos olhar para Cristo e no mundo de aflição, de injustiças, que você sai para trabalhar durante a semana, você precisa ser um bom empregado, um bom patrão, um bom comerciante, ter boas relações de trabalho e como agir. Pense em Jesus Cristo, olha para os conselhos de Pedro, pense
na submissão, pense se você tem a motivação correta, pense se você tem um coração abnegado como Cristo, Ele é capaz de te socorrer. Pense na substituição, faça o bem para os outros e gere benefício para os outros, como a cruz gerou benefícios para você. Então, para nós concluirmos, meus irmãos, que Deus nos ajude a pensarmos e que o nosso coração seja desafiado a tudo isso. Pense nisso. O que olha para Cristo e desfruta dos resultados deste modelo de servo também será um bom servo. Também, aquele que olha para Cristo fará bem, fará o seu serviço com excelência, com a correta motivação e será abnegado como Cristo. E certamente, quando nós olharmos para Cristo como grande modelo e nós o imitarmos, nós seremos abençoadores como reflexo de quem desfruta de Cristo Jesus e da sua presença. Que Deus nos abençoe, irmão, que Deus nos ajude a sermos bons servos, bons empregados, termos boas relações de trabalho, que possamos olhar para Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Ele sofreu por nós. E nós podemos assim sofrer nesse mundo, refletindo Cristo Jesus, a verdadeira Páscoa. Que Deus nos ajude e nos fortaleça. Vamos orar? Deus, nós na Tua presença estamos e queremos Te agradecer, Pai, pela Tua palavra, pelos conselhos tão práticos que o Senhor nos dá, de demandas da nossa existência e dos nossos relacionamentos, como demandas de trabalho, de serviço, dos irmãos, das pessoas, todos nós que saímos da nossa casa para buscar o pão e o alimento de cada dia. Como isso muitas vezes gera desgaste na vida de tantas pessoas, preocupações, pessoas sofrem com abusos de trabalho, pessoas sofrem com injustiças, pessoas sofrem com traições nas suas relações comerciais, são frustradas e decepcionadas. Nos ajude, Senhor, a ouvirmos bem e atentamente os conselhos de Pedro e da Tua palavra, Pai, a sermos bons servos do Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor, imitar o Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor fez por nós, da Sua presença, desfrutarmos da transformação que o Senhor realizou nas nossas vidas, que nós possamos refletir o Senhor Jesus Cristo para esse mundo, essa semana, nesses dias difíceis, Pai. Nos ajuda. Nós precisamos de Ti e clamamos por misericórdia. É assim que nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome eterno do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, irmão, e até a próxima. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos
nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La, la,